Vamos. Começou. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o exercício 4.6. Tá aqui. Beleza, 4.6. Então, o exercício 4.6 diz o seguinte: assuma que a distribuição do nível sérico de colesterol num homem adulto hipertenso seja aproximadamente gaussiana de média. Tá. Então, vou colocar aqui hipertenso. Eu vou deixar um espacinho, tá? É normal, com média 208 e variância 44, tá? É uma concentração, eu vou ignorar as... isso aqui é desvio padrão, tá? Então, a variância é 44 ao quadrado. Enquanto que um homem adulto que não sofre de hipertensão, então é não hipertenso. Então, o que é não hipertenso é normal, com média 192. Então, não hipertenso tem uma concentração menor, né? E a variância também é menor, 24 ao quadrado. Tá bom? E aí, suponha que escolhemos ao acaso um homem hipertenso e outro não, e que os dois indivíduos não sejam relacionados. Qual é a probabilidade de pelo menos um deles tenha um nível sérico entre 204 e 224? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que calcular, vou fazer o seguinte. Então, aqui eu vou colocar a primeira pessoa, tá? Vou chamar de X1. A primeira pessoa é hipertensa. A segunda pessoa, vou chamar de X2, e não é hipertensa. Então, a primeira tem essa distribuição, e a segunda tem essa distribuição aqui. Só para anotar, né? Esse é o exercício 4.6. Tá. E aí eu quero saber, né? Qual é a probabilidade de pelo menos um deles tenha um nível sérico entre 204 e 224. Então, eu quero o seguinte, ó. Eu quero que pelo menos então, talvez seja melhor já colocar direto, né? Eu quero que aconteça o seguinte, eu quero que ou o x1 esteja entre 204, é melhor colocar assim. Ele tem que estar entre 204 e 224. Ou, lembra, o ou é união, né? O x2 tem que estar entre 204 e 224, tá bom? Então, eu quero calcular a probabilidade disso aqui. A probabilidade de que pelo menos um, né, vai estar entre esses dois níveis. E pelo menos um significa que ou esse aqui está e esse não, ou então esse aqui está e esse não, ou então os dois estão, né? Então, se eu escrever aqui, eu vou decompor essa união nesses três casos, tá bom? Então, isso aqui equivale à probabilidade de x1 está entre 204 e 224, e ao mesmo tempo o x2 também está, tá? Em que essa vírgula aqui significa a interseção, tá? Então, em geral é assim, quando a gente trabalha com variável aleatória, a vírgula representa a interseção, tá? Então, é a interseção dos dois eventos. Esse evento tem que acontecer e esse também tem que acontecer. Então, esse é um jeito de ter, pelo menos, de estar na união, é os dois acontecerem. Outro jeito é isso aqui não acontecer, né? Então, significa... Estou vendo um jeito simples de dizer. Acho que vou colocar assim. x1 não pertence a 204, 224,
mais o x2 pertence, né? Então, x2 pertence a 204, 224, mais... Bom, então já fiz os dois pertencem, ou só o x1 pertence, ou então só o x2 pertence. Desculpa, só o x2 pertence aqui, e aqui falta só o x1 pertencer. 204, 224. Aqui, x2 não pertence. 204, 224. Tá? Bom, e aí eu tenho que calcular essas três probabilidades. Lembrando aqui uma coisa importante, né? Ele falou, suponha... Enquanto que... Suponha que escolhemos ao acaso um homem pertence e outro não, e que os dois indivíduos não sejam relacionados. Isso quer dizer que vale a independência, né? Entre x1 e x2. Né? Então, x1 e x2 são independentes. Lembra que isso aqui é interseção. Então, quando eu tenho variáveis independentes, interseções, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Então, as interseções fatoram como produtos. Né? Então, vai ficar P de x1 entre 204 e 224, vezes x2 entre 204 e 224, mais P de x1 não pertence a 204, 224, P de x2 pertence a 204, 224, mais P de x1 pertence a 204, 224, P de x2 não pertence a 204, 224. Bom, aí tem que calcular cada uma dessas probabilidades aqui, né? Então, vou começar, tem que calcular duas probabilidades, basicamente. Primeiro, P de x1 pertencer ao intervalo 204, 224. Isso aqui vai ser... vai dar P enorme. Bom, primeiro, né, eu tenho que calcular o P enorme de 224 e depois subtrair do P enorme de 204, não é isso? Porque a probabilidade do x1 estar entre dois valores é acumulado no valor mais alto menos acumulado no valor mais baixo. Então, vai dar P enorme de 224 menos P enorme de 204. Quais são as médias? Agora tem que subir lá para ver. Então, aqui a média do primeiro é 208 e o desvio padrão do segundo é 44. Tá? Lembrando que o R você tem que entrar com desvio padrão, não a variância. Aqui eu vou entrar com a média, que é 192, e vou entrar com a variância, com o desvio padrão, que é 24. Tá bom? Então, deu isso, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Calcular essa probabilidade aqui. Não, olha só, desculpa, fiz uma besteira aqui. É a mesma média e a mesma variância. 208 e aqui 44. Tá? É porque, enfim, eu misturei as duas coisas. Né? Porque essa probabilidade só envolve x1, então eu tenho que usar só os dados do x1. Que é média 208, desvio 44. Aqui, média 208, desvio 44. Tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá, calcular agora. Essa probabilidade deu 0,178. Tá? Outra probabilidade que aparece é o do x1 não pertencer a 204, 224. Então, isso aqui vai ser 1 menos a probabilidade do x1 pertencer ao intervalo
que vai ser 0,1 menos isso aqui, né? 0,8219. Tá bom? Então, esse é fácil. O não pertence é só fazer 1 menos o pertence, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o x2. Ó. Vou olhar. P de x2 pertence a 204,224. Agora só vai mudar os parâmetros da P-norm, né? Então, de novo, aqui eu quero P-norm 224 menos P-norm 204 menos P-norm 204. Tá? Então, é igual ao que aparecia lá em cima, só o que vai mudar são os parâmetros da normal. Então, nesse caso, eu tenho média 192, no caso dos não hipertensos, e desvio 24. Aqui, média 192 e desvio 24. Então, nos hipertensos, essa probabilidade é de 21%. 0,2173. Então, isso aqui vai dar... Ah, beleza. Então, agora falta a última probabilidade, que é o P de x2 não pertencer ao 204, 224. Isso aqui vai dar 1 menos a probabilidade de x2 pertencer ao 204, 224, que vai dar 0,7827. Tá? Então é isso. Vamos lá. Aí eu vou obter o seguinte. Agora eu já calculei todos os valores, né? Eu podia fazer um menos aqui no R para ficar mais seguro, mas enfim, eu acabei fazendo de cabeça mesmo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou substituir aqui nas contas aqui em cima. Vamos lá, colocar mais uma página. Vou copiar esse trecho aqui lá para baixo para a gente poder prosseguir. Acho que nem vai adiantar, né? Vou fazer o seguinte, então vou abrir aqui uma janela nova. Não, acho que não preciso. Agora eu posso maximizar. Vou botar lado a lado. Ah, não ajudou, porque caiu uma página aí. Tá. Então, vamos fazer assim. Vou abrir uma nova. New window. Background. Gráfico. Beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou só substituir os valores agora, né? Então aqui vai dar, primeira parte, x1 pertencer, então é 0,1781, vezes x2 também pertenceu, x2 pertencer é esse aqui, 0,2173, mais segunda parcela, x1 não pertence, então 0,8219 vezes x2 pertence, tá aqui, 0,2173, mais, agora, x1 pertence e x2 não pertence, então x1 pertence 0,1781 vezes x2 não pertence, né? Vai dar 0,7872. Deixa eu ver se eu copiei certo. Então, pertence. Tá certo. Pertence, tá certo. Não pertence, pertence. Tá certo. E aqui, pertence, não pertence, também tá certo, tá bom? Então, só tem que calcular essa soma toda daqui, né? Então, se a gente vier para cá,
a gente vai ter 0,1781 vezes 0,2173 mais 0,8219 vezes 0,2173 mais 0,1781 vezes 0,7872. Tá? Então vai dar 0,3575, tá bom? Então é isso. Deu bastante trabalho, né? Porque a gente dividiu nessas três hipóteses aqui. Tá? Deixa eu ver. Eu poderia fazer também de outro jeito. Eu só vou colocar esboçado aqui, que dá menos trabalho, né? Que tem que dividir nesses três casos. Eu queria calcular essa união, né? 204, e assim. X1 pertence 204, 224, e X2 pertence a 204, 224. Na verdade é ou, né? Então tem uma união aqui. Ou. Então, quem é o complementar da união, né? Porque essa união é o quê? Eu teria que fazer essas três hipóteses, né? Eu poderia fazer um menos a probabilidade de nenhum pertencer, né? Porque a probabilidade de pelo menos um pertencer é a probabilidade do complementar dos dois pertencer. Então, seria assim, também daria para fazer, tá? E aí a gente podia usar de novo, né, a questão da independência. X1 não pertencer 204, 224. X2 não pertencer a 204, 224. Tá? E aí a gente já calculou essas probabilidades, né? São as que estão aqui. Era mais fácil, porque você tinha que fazer menos conta, tá bom? Podia fazer também, mas... enfim, tem que chegar no mesmo resultado. Então, por exercício, vocês podem tentar ver, né, se vai dar a mesma coisa e tem que dar, tá? Depois de fazer desse jeito aqui também. Então, pode fazer ou desse jeito aqui, tá bom? Bom, é isso, pessoal.